Violência. O movimento deles era não violento, eles não podiam duvidar as coisas, mesmo que doesse tudo. Esse é o poder do movimento deles. Não é grande coisa. Passou não. Ele vai até aqui mais ou menos, até aqui quando a mutação ele conseguia não pode. Minha formação é em filosofia, eu sou professora de inglês também, trabalhei a vida toda dando aula de inglês, fazendo traduções, e a área de maior interesse assim, que eu tive nesse período foi filosofia, a meditação e mitologia. Tenho mestrado em comunicação e cultura também, e isso também agregou, né, no meu trabalho, porque foi um aprofundamento nessas áreas todas aí de estudo que já me interessavam antes. Inicialmente, eu fui convidada para fazer a tradução das palestras do Dalai Lama quando ele esteve no Brasil na Eco 92. Era muito difícil a gente ter acesso a esses ensinamentos, né? Na época não tinha internet, né? Não tinha nada disso. E isso já foi um primeiro despertar, vamos dizer assim. Depois eu fui convidada para participar da tradução da autobiografia do Mahatma Gandhi. Também, aí nesse momento eu senti um impacto ainda maior, porque aí como ele explica, né, as estratégias, conta a história da vida dele, tudo, isso teve um impacto muito profundo na minha vida. E ainda nesse momento eu estava estudando ética. Eu fiz uma formação extensa, né, nesse período, então estudo de ética, de religiões comparadas, e aí comecei a entender que essas estratégias que o Gandhi tinha deixado, elas já tinham sido utilizadas em outros movimentos pacifistas, em busca de direitos civis. Então, assim, uma coisa foi puxando outra, eu fui tomando contato com outras personalidades, com Martin Luther King, com Nelson Mandela, com pessoas que, de uma certa forma, também se inspiraram no Gandhi, e isso foi se formatando, vamos dizer, na minha mente, né? E eu fiquei com muita vontade de traduzir, de divulgar essas estratégias para poder ensinar as pessoas sobre isso. É uma história bem engraçada, eu diria, porque teve um dia que eu estava saindo mais cedo da escola, né, na escola estadual, e a minha mãe também passou para pegar minha irmã, que a escola era do lado. Só que aí tinha um carro que estava saindo perto do nosso e bateu, tipo, encostou. E aí minha mãe saiu correndo, né, deu desespero ali. E aí a minha mãe pegou o contato dela e elas começaram a conversar e estavam resolvendo os assuntos do carro. E aí a moça viu que a gente estava saindo da escola pública e falou assim, suas filhas estudam em escola pública e tudo mais, meu neto faz parte de um projeto, se você se interessar eu posso te mostrar. E foi aí que a gente conheceu. E aí eu fiz o processo seletivo junto com a minha irmã. E aí eu passei no processo, só que no último dia, a gente teve um problema. E aí quase que não deu tempo de chegar. E aí a moça falou assim, vocês têm até o último horário, chega na hora e vem. Aí no fim deu tudo certo e foi assim que eu conheci. E aí cá estou eu. Eu estudava numa escola estadual e, infelizmente, a escola que eu estudava não tinha condição de, como que eu posso dizer, de auxiliar 100% nos nossos sonhos de estudos. Isso não é uma culpa da escola, é, infelizmente, uma culpa estrutural, então não é culpa da escola. E as minhas amigas, que também estudavam bastante, eram pessoas muito estudiosas, começaram a me falar de um projeto que dava aula no contraperíodo da escola, então eu estudava de tarde. Nesse caso, o projeto dava aula de manhã. E nessa de, puta, vamos lá, muito legal.
esse projeto da aula de matéria que a gente não tem, que a gente não tinha aula de biologia, a gente não tinha aula de química e outras coisas mais avançadas, até parte de matemática, redação, a gente não tinha essas aulas. E nossos amigos de escola particular tinham essas aulas, então é um sentimento de ficar para trás. E esse projeto realmente conseguiu nos auxiliar, conseguiu dar essas aulas pra gente, alimentação na manhã. Então foi nessa que eu consegui achar o caminho pro Educandário, né? Foi por meio das amizades que eu tinha. O que transformou mesmo, o que realmente transformou, foi com certeza a rotina de estudos, isso é inegável, não tem como. Você simplesmente estudar de manhã na sua escola normal e depois de tarde, como se fosse uma outra escola, você vai criando um ambiente, vai criando uma rotina de estudos muito mais ampla e muito mais simples você se acostumar com isso. Mas também o que mudou muito mesmo foi que eu estava tendo matérias que realmente eu nem pensei que existia na minha vida, né? Porque eu estava no quarto ano, eu estava tendo química, biologia, então era uma coisa muito inédita para mim. Era uma coisa muito nova. E muitas vezes também eu falar com gente que eram anos mais velho que eu, toda essa coisa de socialização mesmo que eu fui aprendendo e foi ficando cada vez melhor. Além das aulas, também teve essa parte. Então eu conseguia treinar inglês com conversando, que há poucos lugares que tem isso. Tem essa parte de meditação, que eu acho que até hoje foi o único lugar que eu tive essa oportunidade de fazer meditação, que era muito bom. E além disso também, eu era muito tímido antes de ir ao Educandário. Então todo esse processo meio que fez eu ficar menos tímido. Então eu já tive até apresentação em espanhol, que eu tive que apresentar em espanhol, falar inglês durante a aula, e não era um negócio forçado. Como todo mundo estava junto, assim, então era um negócio que incentivava mesmo. Foi uma experiência muito boa, porque eu lembro que logo na primeira aula tinha acontecido uma coisa comigo que eu não estava esperando, eu achei que ia ter um resultado e eu tive outro. E a Regina falou exatamente meio que tudo que eu estava precisando ouvir, tudo que... Eu lembro que ainda no final da aula eu fui e conversei com ela, foi tudo que eu estava precisando ouvir, porque eu tinha meio que me decepcionado com o resultado, e naquela aula meio que foi muito esclarecedora para mim. Logo na primeira aula eu já percebi que era algo que, assim, era diferenciado, e me ajudou bastante a me organizar, a ser mais calma, principalmente nas meditações. Foi algo muito diferente e que me ajudou muito. Foi muito bom para mim e eu acho que para todos os alunos que participaram, porque evoluiu tanto o nosso pessoal, né, quanto o nosso coletivo. Então a gente aprendia a se expressar melhor, a falar com os outros, tanto a respeitar também. Eu não sabia falar em público, eu não sabia conversar direito, então para mim, por exemplo, eu aprendi a apresentar, eu aprendi a falar em público com todo mundo. O Educandário Instituto André Luiz tem como propósito, né, e objetivo principal ser um potencializador escolar. Nós pegamos aqueles alunos da rede pública, tanto estadual, municipal, com alta performance, ou seja, com potencial de estudo, para agregar, né, conhecimento. Então esses alunos entram aqui no Educandário e eles têm 10 disciplinas para que eles possam melhorar cada vez mais o potencial com relação à profissão, à vida, vida acadêmica principalmente. Então, quando eu conheci o projeto do Educandário, que também estava no início, nessa formatação que existe até hoje, né, foi em 2018, eu já tinha na minha mente o que eu gostaria de fazer com os jovens. E quando eu conheci a Ana Paula Cardoso, a gente teve uma conexão muito imediata. E aí, quando eu expliquei do que se tratava, que naquele momento o projeto se chamava Liderança para o Futuro, porque a gente está falando de pessoas que foram líderes e isso pensando que aqueles jovens um dia também seriam líderes de alguma forma. Então, esse projeto ele se formatou nesse primeiro momento dessa forma. E como o projeto do Educandário também é pioneiro, e ela me deu carta branca para eu trabalhar desde meditação, não violência, fazer dinâmicas, fazer rodas de diálogo e conversar abertamente com os jovens sobre qualquer assunto que eu quisesse. Isso fez com que a gente pudesse se aprofundar não só nas estratégias de não violência, mas na vida mesmo, na biografia dessas personalidades. E o impacto foi muito positivo. E a gente percebe isso, né, pelos alunos, pelo retorno que a gente tem deles. E, de uma certa forma, isso complementa o projeto do Educandário, porque além de oferecer uma formação acadêmica
diferenciada, a gente oferece uma formação de caráter. E isso é uma coisa que é fundamental, porque uma liderança sem caráter não vai ser positiva, né? Então hoje as pessoas não têm essa base, vamos dizer, né? Tem muita polaridade, tem muita desinformação, tem muitas notícias que são mentirosas. Então os jovens e as crianças se perdem um pouco nesse tanto de conteúdo que está disponível, e às vezes isso faz com que eles se voltem talvez para uma forma que não vai ser tão legal no futuro, né? Então essa união possibilita essa formação mais ética, mais correta e mais pautada numa saúde mental, numa inteligência emocional, com bons exemplos, né? No meu caso, eu acho que eu sempre quis ser médico. No meu caso, eu sempre vi, desde os 8, 7 anos de idade, meus pais não têm faculdade, mas eles sempre me apoiaram muito nos estudos, sabe? Porque eles sabem a importância. Mas eu sempre falei pra eles, não, eu vou ser médico, não importa quanto tempo eu demorar pra terminar a faculdade, pra passar, enquanto vocês não me expulsarem de casa, eu vou querer ser médico. Então, eu sempre tive essa ideia na minha cabeça, só que acho que dependendo do ambiente de estudos que você cresce, você tem uma ideia, mas você não sabe exatamente o caminho que você tem que ter para fazer esse sonho funcionar, para fazer esse sonho virar realidade. E eu acho que essa foi a grande parte do Candário na minha vida. Realmente um direcionamento do meu sonho. Falar, olha, beleza, você quer ser médico, mas não é assim que funciona. Não é só estudando que vai cair do céu a graduação no sabor. Então o Educandário, ele realmente me alinhou nos vestibulinhos que eu queria fazer para entrar nas escolas particulares, que foi, acredito que essa a principal motivação de eu ter entrado no projeto. Porque enquanto meus colegas da mesma idade que eu estavam tendo aula de biologia, história, matemática mais avançada, eu não tinha nem professor dessas matérias. Então era uma coisa que eu me sentia para trás, eu queria estar no mesmo barco que eles. Foi esse meu principal motivador, sabe? Realmente trilhar o caminho para o meu futuro. E essa meditação, né, que ela ensinou a gente a fazer, a ficar tranquilo, foi uma coisa que simplesmente mudou minha vida, né? Porque eu fui aprendendo, né, como que eu podia descansar, como que eu podia me acalmar, como que eu podia relaxar a mente, né? E graças a essa meditação que eu acabei aprendendo, eu simplesmente posso... Hoje em dia eu sou muito mais tranquilo com as coisas. Deu qualquer coisa, eu fecho os olhos, respiro fundo, me acalmo. E daí eu penso sempre na melhor opção, que eu sou uma pessoa mais racional. E eu sempre vejo a melhor opção possível para isso, né? Que daí eu descanso. Digamos assim, eu refaço a minha mente, né? A gente se acalma e daí pensa na melhor situação, na melhor opção. E essa meditação foi simplesmente a melhor coisa. De vez em quando eu ainda faço para poder relaxar, pensar tudo. Ou às vezes não pensar em nada, relaxar. Esvaziar a cabeça. Então foi uma coisa assim que realmente mudou minha vida. Eu gostava muito de fazer projetos, então eu já imaginava em fazer engenharia. Eu já estou em engenharia, já estou cursando engenharia. Eu acho que sem o Smart e, consequentemente, sem o Educandário, eu nunca teria conseguido entrar na universidade. Então, agora que eu estou no Unicamp, o Smart ainda assim fornece ajuda para mim, tipo, acompanhamento para eu continuar na universidade. A meditação me marcou bastante, me ajudou bastante, porque foi algo que eu nunca tinha experimentado. Então foi algo novo que me ajudou bastante, porque eu conseguia meio que, sabe, ficar em paz, assim, eu ficava calma, era muito bom. Acho que a meditação foi algo que me marcou bastante. Então, meu irmão, ele conseguiu bolsa pro Irapuru, né? E hoje ele tá na faculdade de engenharia na Unicamp. E eu tô no objetivo, eu consegui bolsa lá. E pra gente foi muito importante também, porque ajuda a gente mesmo em momentos difíceis também, porque vamos lá no Educandário, aí a gente socializava, conversava com os outros, tinha aula sobre saúde mental, então foi importante por isso também pra gente e pra união também, nossa. Somente aqueles alunos de alta performance que conseguem acompanhar aqui o nosso trabalho, porque é algo diferencial, porque é um potencializador, não é um reforço. Então, quantos dessas pérolas que eu digo que estão às vezes perdidas por aí, que estão preparadas, né, para terem novos conhecimentos, e às vezes nas escolas onde eles estão acaba ficando um vazio,
né? E é preenchido aqui com os nossos professores, com os conteúdos. Uma das questões importantes, eu falo com um dos pilares aqui do Educandário, é que quando o aluno ele entra, começa a participar no projeto, ele recebe um outro olhar. Esse olhar que não é às vezes visto fora daqui, ou muito pouco. Então, nós temos um acompanhamento com fonoaudióloga, neuropsicopedagoga, terapeutas integrativas, professores para dar um suporte com relação aos conteúdos, principalmente quando os alunos viram bolsistas, esse acompanhamento com relação ao dia a dia da rotina com os pais, quando tem algum problema, né? Temos com alguma particularidade, temos essa questão do assistencialismo. Então, quando o aluno entra, a gente não vê só, olha, tem potencial, então entra. Não só essa questão de inteligência, mas esse fato de trabalharmos a inteligência emocional é muito importante, porque às vezes o aluno ele tem uma dificuldade na escrita, mas quando você vê, é algo fácil para a fono trabalhar. A neuropsicopedagoga, às vezes um comportamento, né? É normal hoje em dia, nós temos até alunos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Como lidar com isso? Como lidar com o autismo? Às vezes é um grau baixo, né? E alunos assim, com uma inteligência tremenda. Alunos que se você coloca um cálculo na lousa, a professora coloca um cálculo e já resolve de cabeça. Tá, mas o fato dele ser muito inteligente não significa que a inteligência dele emocional está em equilíbrio com a sua inteligência intelectual. Então, esse acompanhamento com profissionais integrativos é muito importante aqui no Educandário, porque nós sanamos gatilhos, situações de medo que às vezes impede o ser humano de crescer, de sonhar. E isso acaba sendo sanado de uma forma muito fácil. E quando nós falamos com os pais, é muito importante porque aqui nós temos um meio de comunicação com os pais, então qualquer situação os pais avisam, se vai faltar os pais avisam. Nós temos uma preocupação também com o lanche, né? Todos os dias é preparado o lanche de uma forma saudável, todo o material didático, pedagógico é disponível para todos, né? O ambiente é tudo limpo. E uma situação que é muito engraçada, eles mesmos limpam as salas. Então eles têm aquela questão da organização, da rotina, porque sem disciplina a gente não vai longe. Então isso a gente traz também, às vezes, e o que eu vejo? As crianças, elas estão pedindo limite. Elas querem ser educadas, elas querem ser guiadas e muitas vezes os pais não têm essa questão emocional como base na casa e aqui eles acabam tendo essa base e eles levam para a sala, para casa, né, para os familiares, essa integração entre eles, essa formação de equipe, vamos lá, do trio que vai limpar a sala. Quando um erra, automaticamente, quando tem alguma situação, eles já apontam, eles falam, olha, fulano não fez direito, vamos conversar para a gente corrigir. Então, essa questão que eu busco trabalhar aqui, não tenha medo de errar, porque o medo de errar é uma defasagem emocional, né? Porque criou-se uma sociedade em que eu tenho que ser bom em tudo, eu não posso errar, não. A gente erra, mas vamos trabalhar essa questão emocional e isso a gente começa aqui. Porque quando eles se deparam com vestibular, com algum desafio profissional, isso tem que estar em equilíbrio com eles, porque ninguém vai poder prestar um vestibular, fazer um concurso por eles. A gente percebe que a filosofia em si, ela já é um meio, né, uma forma das pessoas, dos jovens, das crianças terem contato com essas reflexões sobre questões fundamentais. Mas, sem a pessoa ter um processo de autoconhecimento, de redução de ansiedade, redução de estresse, né, que de uma certa forma a gente tem através da meditação, dos exercícios de respiração, de silenciamento, porque eles vêm muito agitados, né? Não existe essas práticas nas escolas ou mesmo em casa, né? É muito difícil. Então, esse início, essa introdução à meditação
faz com que eles aprendam como eles podem utilizar isso não só no contexto lá do curso, dos encontros, mas como se preparar para um momento que eles vão passar situações de prova, né, de ansiedade, de estresse, porque eles estão começando a vida acadêmica. E isso pode ser um diferencial, né, o foco, a atenção, e aí a forma de você desenvolver isso não é só através da filosofia, porque a filosofia vai ajudar, vai dar uma boa base, mas se você não reduzir a sua ansiedade, fica muito mais complicado. Então, eu acho que não dá para desvincular uma coisa da outra, porque se a gente quer fazer uma educação para a paz e almeja que eles sejam educados para a paz começa dentro deles. Então, se você não tem paz dentro de você, você não vai conseguir estar em paz com as pessoas, com o mundo, enfim. Então, eu não conseguiria desvincular, né, as práticas, mesmo que sejam rápidas, não é um curso de meditação, não tem uma abordagem religiosa, né, é uma abordagem secular. Então, isso eu sinto que inicialmente eles têm até um pouco de resistência, porque não estão acostumados, mas o resultado final é muito bom. E depois, quando a gente conversa com os alunos, assim, em outros momentos, eles mencionam isso, que foi muito bom e fez toda a diferença. Então, acho que faz parte do projeto, não tem como tirar isso e ficar só com a parte filosófica né, do conteúdo, sem fazer esse trabalho interno, vamos dizer assim. Eu acho que é super importante as duas coisas. Bom, o projeto de Ecocidadania a gente começou a introduzir esse ano, né? A gente trabalhou aí liderança para o futuro, aí ficamos quase que 2 anos trabalhando com esses temas, aí veio a pandemia, e aí quando as crianças voltaram, elas estavam precisando muito mais de um foco em saúde mental e emocional. Então a gente mudou o foco, passamos de liderança para saúde emocional. Agora que esse período da pandemia já ficou um pouco mais para trás, eu senti a necessidade, que eu já tinha desde o início, mas eu não tinha encontrado o espaço e a forma como introduzir os assuntos relacionados ao meio ambiente, porque a gente tem passado por situações bem extremas, né? Tanto de calor, quanto de frio, quanto de enchentes, quanto estações que estão todas meio que embaralhadas, e o planeta está sofrendo muito com isso, e eu não vejo pessoas da minha idade ou nessa faixa de geração que eu estou buscando soluções, né? Eu vejo que a gente estragou muita coisa já, e talvez a gente não venha conseguir resolver essas coisas que a gente já estragou. Então, eu penso que esse programa de Ecocidadania dá oportunidade para essas crianças, para esses jovens terem consciência ambiental muito mais cedo e se envolverem com o assunto, né? Então, além de a gente apresentar os conteúdos que contam, né, como que está o planeta, dar exemplos de outros ambientalistas, tanto de jovens quanto de adultos, né, mostra outros tipos de produção agrícola, enfim, e fala também muito sobre a questão do lixo, porque a gente sabe que, pelo menos aqui no Brasil, menos de 3% do nosso lixo passa por um processo de reciclagem, ou de separação, ou de qualquer coisa. Então, é muito pouco. Esse projeto, ele faz com que os alunos se engajem e olhem para esses objetos, para essas coisas que eles têm em casa, com um olhar diferente. Então, a gente tem feito essas campanhas, vamos dizer assim, com eles para arrecadação de latinhas de alumínio, de garrafas PET, de todos os tipos de possibilidade de rever como você lida com o lixo, né? Nós temos ideia também futuramente de fazer um processo de compostagem para que seja aproveitado também essa parte do que a gente considera lixo, mas que não é lixo, para transformar em adubo. E assim, tem sido muito interessante, porque eles abraçaram o projeto de um jeito que eles entenderam. Eles não estão mais jogando essas coisas no lixo. Além dos equipamentos eletrônicos também, que, né, a gente também
lida com esse lixo eletrônico e a gente tenta, através desse projeto, fazer essa logística reversa para que ele não vá para a natureza. Então, o projeto ainda está meio experimental, vamos dizer assim, porque é o primeiro ano que a gente está introduzindo, mas o resultado está sendo muito interessante. Foi uma matéria muito diferente desde o começo. Seja pela parte da professora, porque eu nunca tive uma professora assim, nessa matéria em específico, porque além disso, ela dava aula de meditação pra gente. Coisa sobre controlar a ansiedade. E, pô, beleza, você tem 14 anos. Você não tem muitas preocupações na vida além de ir na escola estudar, a maioria das pessoas, né? Mas mesmo assim, você ter uma aula que ensina você a meditar para suprir sua ansiedade é uma coisa que você realmente não tem em grade curricular nenhuma. Então, além disso, das matérias que a Regina geralmente dava, né, a nossa professora, essa parte da pesquisa de grandes figuras históricas, sua importância para o mundo, para como a gente vive agora, eu acho que foi uma coisa muito legal. Mas assim, dizer que foi legal é muito pouco. Porque além da gente pesquisar, a gente tinha que apresentar para nossa sala. E por mais que dá uma vergonha, óbvio que dá. Mas eu acho que é parte de um projeto muito grande e é muito gostoso você explicar para os seus alunos, para os seus colegas, explicar para os seus colegas. E acho que é uma parte, vamos dizer, uma parte muito extra ainda do projeto, sabe? Então, não posso nem dizer a importância, o tamanho da importância que foi, tanto pela parte de socialização com os colegas, de você pesquisar junto sobre um líder, pesquisar junto sobre uma matéria que é muito gostoso de aprender, porque não é somente história, né? É um estudo de história, filosofia, sociologia. Então, nesse sentido, foi uma matéria muito, muito gostosa de aprender, de aplicar ela na sala de aula. Para poder impedir, né, conflitos, guerras, tem que primeiro entender o lugar do outro, né? Entender o que ele passa, como é, tem empatia também. E eu acredito que a educação acaba ensinando muito isso, ou seja, acaba sendo muito forte. Acho que realmente tudo que eu tive na aula da Regina era novo pra mim, então tudo foi chocante. Tipo, até o meditação, eu nunca tinha tido aquilo, até a maneira que ela mostrava a história, que ela mostrou do Mahatma Gandhi, eu nunca tinha conhecido a história dele, então achei bem chocante. Ela mostrava várias análises históricas, assim, que eu geralmente olhava a história no ritmo passivo. Aí eu comecei a olhar o jeito mais crítico a partir daí. Então foi bem importante para mim. A maior parte, pelo menos o que eu analiso, a maior parte dessas discussões polarizadas são discussões sem fundamentos. Elas são mais por dogmas do que por argumentos verdadeiros. Então, quando você tem uma educação para a paz, você realmente entende a raiz dos conflitos e você consegue discutir através disso. Então, é uma coisa que contribui para a paz diretamente. Então, no meu ponto de vista, a educação é meio que o começo de tudo, porque infelizmente a ignorância leva à guerra, essas coisas assim, e a educação para a paz é algo que é motivador para muita gente, porque é algo que proporciona, não é uma coisa, como que eu posso explicar? É algo que pode mudar um ponto de vista de muita coisa, igual na aula da Regina a gente viu muitas histórias que me marcou bastante também, principalmente a do Gandhi. Então foi algo que me marcou bastante. Então a educação para a paz é algo que deveria ter em todos os lugares. Porque a educação já é o começo de tudo, mas uma educação do ponto de vista mais pacífico, mais calmo, que prioriza o acolhimento, a bondade, é a melhor coisa que tem para todo mundo. O educandário foi um divisor de águas na minha vida, né? Porque eu estudei numa rede pública minha vida inteira, praticamente. E quando eu entrei aqui, eu ainda não tinha bem a noção da bolsa. Eu entrei inicialmente por conta do que oferecia, né? E quando chegou o dia que eu ganhei minha bolsa, foi algo que, nossa, acho que foi o dia mais feliz da minha vida, porque abriu uma porta para mim, né? Porque querendo ou não, numa escola boa, muito boa, aliás, as oportunidades são outras. A gente tem recursos que eu não tinha, nunca tive. Então foi algo que mudou, minha família ficou extremamente feliz, meu pai, porque igual meu pai fala muito pra mim que é uma oportunidade que eu tô tendo que eu não teria se não fosse o educandário. Eu sou muito grata pelo educandário por essa oportunidade e é algo que vai mudar minha vida para sempre. Tá mudando agora, mudou ano passado, vai mudar esse ano que vem também e pro resto da vida vai ser algo que marcou assim a minha vida. Aí eu pensei, vai ser legal também eu dar aula para eles, ensinar coisas diferentes e de um jeito mais descontraído, né? Porque
a aula é muito chato geralmente, então é importante a gente fazer de jeito mais legal e também é legal a gente ser voluntário para ajudar os outros, que nem eu fui ajudado, né? O que diferencia essa questão do educandário com uma realidade das outras escolas? Geralmente esse aluno, esse bom aluno que tem o potencial de entrar no educandário, ou ele é o único que brilha lá na escola, o único visto, ou o contrário, às vezes ele fica no canto, porque perde-se mais tempo com indisciplina. Então aquele que sabe, o que é sempre falado? Ele já sabe tudo, deixa sozinho, então ele não tem motivação. Né? Então é uma situação antitética. Já aqui, todos são bons. Então não tem como você disputar, não é essa questão da disputa. Então há essa colaboração, um ajuda o outro. Né? Uma com uma habilidade mais a parte da matemática, outra da linguagem, outra da parte geográfica. Então todos nós temos múltiplas inteligências, né? E cada um vai mostrando aquilo conforme a sua habilidade e competência. E isso é muito fascinante. E uma das situações que não existe aqui no educandário é prova. A gente não precisa aplicar a prova, porque todos os dias eles são acompanhados. Então é a evolução, né? É a participação, é a interação entre eles, essa questão comportamental. E é nisso que entra esse gancho fundamental da inteligência emocional. Então eu vejo assim, como eu vejo o aluno, como você usa a sua inteligência emocional aqui, tá? O que precisa ser melhorado? Qual é o gatilho, né, que às vezes te atrapalha? E é nessa questão que os nossos profissionais, que eu falo que são os extracurriculares, trabalham com eles de uma forma muito simples e rápida. Eu acho que se você não está educando para transformar as pessoas em seres humanos melhores, tem alguma coisa errada. Está faltando alguma coisa. Porque eu sempre me incomodei com a forma que o sistema escolar me tratou, né? E trata a maioria das pessoas como um depósito de informações que é baseado na sua capacidade de memorizar as coisas para poder fazer uma prova e passar. E não no aprendizado real, né, das situações, no pensamento, na reflexão, na formação de opiniões. Então, isso é uma coisa que sempre me incomodava. E eu achava que a maioria das pessoas que eu convivi, que foram educadas nesse sistema tradicional, assim que acabava o curso, elas já esqueciam tudo que elas tinham aprendido, ou supostamente aprendido, porque não tinha feito diferença na vida deles. Eles não tinham uma utilidade prática daquilo, só para fazer um vestibular, só para entrar numa faculdade, que às vezes nem isso acontecia. E muitas vezes eles não tinham uma conexão nenhuma com o prazer de estudar, com o prazer de aprender. Então, quando eu pensei em ser professora e trazer esses conteúdos, mesmo quando eu ainda estava só trabalhando com inglês, a minha ambição, vamos dizer assim, como educadora, é fazer não só que eles aprendessem, mas que eles gostassem de aprender, que eles tivessem prazer em aprender. E eu acho que essa forma de educar, de trazer esses conteúdos através do exemplo, através de conversas, de dinâmicas, onde eles podem expressar o que eles sentem e dar a opinião deles, porque não precisa concordar com tudo que a gente fala, né? Isso transforma a vida da pessoa, transformou a minha. E eu sinto e vejo neles também essa transformação. Então, eu acho que para mim é muito gratificante e faz parte da minha autorrealização, da minha missão, né? Eu não tenho vontade de fazer outra coisa, assim, embora eu tenha que fazer muitas coisas que não estão relacionadas a isso, mas eu pretendo nunca abandonar essa área. E quanto mais eu puder multiplicar isso para alunos, para professores, para pessoas em geral, essa é a minha razão de estar aqui, eu acredito. Paulo Freire tem uma frase que, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. E eu acho que isso diz muito sobre o momento atual que o nosso mundo está. Porque são povos que historicamente foram oprimidos e agora estão usando quase das mesmas armas que infelizmente usaram contra eles. E esse projeto
o estudo sobre lideranças mundiais da paz, o estudo sobre os caminhos para pacificar uma nação, os caminhos para pacificar povos de diferentes origens, eu acho que essa que é a base para a resolução dos conflitos. E infelizmente o que está rolando no nosso país, essa polarização política gritante, é também vindo de uma origem que a educação não está presente. Porque se a educação está presente, é possível o debate. E se é possível o debate, é pelo menos possível entender o que cada um está querendo dizer. Que é uma coisa que não está acontecendo. Porque independente de um lado ou de outro, o que a gente está vendo hoje em dia é brigas, famílias se separando e demais todas as coisas horríveis, né? Sem contar a outra parte do mundo que de fato está em guerra, né? 2 guerras rolando, que é justamente pela falta de diálogo, a falta de um acolhimento de um povo ao outro, a ganância de um povo sobre o outro. Então é realmente muito triste, mas eu acho que ainda assim reitero a importância do trabalho da Regina, porque eu acredito que quando um adolescente, quando uma criança, ele está num ambiente de estudo que incentiva a pesquisa sobre lideranças mundiais da paz, que incentiva ele a formar uma opinião sobre isso, a apresentar um trabalho para os colegas sobre isso, eu acho que minimiza essa ignorância que ele pode ter quando crescer. Bom, pra mim, pelo menos, acho que por sorte, né, eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de explicar as coisas, sempre foi eu que gosto bastante de explicar, e eu acho que eu sou bom nisso, e sempre foi bem tranquilo, ainda mais que eu faço com um colega meu, né, e sempre foi muito tranquilo, e as crianças meus são bem tranquilas, são bem de boas, comunicam bastante, e é importante que a gente possa passar conhecimento mesmo, né? É até interessante, eu tenho 15 anos, mas eu tô dando aula pra gente que tem tipo 8 anos, 7, e é uma coisa muito interessante assim, de ver. É muito interessante dar aula, né? Você poder passar conhecimento, poder passar tudo, as experiências de vida até, e poder ter a satisfação de ver que o seu aluno tá aprendendo, que ele tá entendendo. Eu poderia dizer que é muito gratificante, mas realmente é muito diferente ser um aluno e dar aula. Mas sempre muito tranquilo, ainda mais que é matemática, né? Aí é de boa. Eu acho que o Educandário, ele cria muito essa ideia de que a gente está aqui porque a gente merece estar aqui, não por, você está aqui porque sua mãe, não, porque você merece estar aqui. Isso é algo que foi muito bom. Tipo, acho que é bom para todo mundo saber que, tipo, você conseguiu algo, você faz algo por você, porque você se esforçou, porque você mereceu. Então, isso na hora que eu vou tomar alguma decisão assim, ou eu consigo algo, isso sempre vem na minha mente. Eu me esforcei, eu consegui, eu sou capaz, eu posso fazer isso. Então, acho que principalmente essa ideia do eu quero, eu posso, eu consigo, que o Educandário traz, que vai ficar marcado para sempre. Uma matéria como essa, fora, é vista como extracurricular. Aqui no Educandário, ela é curricular. Ela faz parte, não tem como não ter liderança para o futuro, educação pela paz. Porque o ser humano, ele não é só o conteúdo, ele não é só a nota, ele não é só a sua auto-performance, mas o ser humano como ele é. Porque se esse ser humano, essa questão emocional, se não for bem muito trabalhada, ele não vai se sustentar. Ele vai parar, ele vai desistir numa faculdade, ele vai desistir nos primeiros desafios da vida, ele não vai conseguir se preparar para uma boa preparação, para uma profissão, para uma entrevista de emprego, né, para enfrentar e conquistar os seus sonhos. Então, eu vejo, acho que todos nós enxergamos essa questão da educação pela paz, né, trabalhando um fundo de filosofia, sociologia, inteligência emocional, múltiplas inteligências. Isso é fundamental para que eles possam estar preparados para a vida. Né? E todos os assuntos que são trazidos aqui, né, pela professora Regina e toda a equipe dela, e pela Mirella também, todo esse assunto, o que traz? Despertar. Então, olha só, quando chega no dia da disciplina, o que eu percebo? Eles se desligam um pouco dos conteúdos que são vistos, não só aqui, mas nas outras escolas, e fala: agora nós vamos aprender e nos preparar para algo diferente, que às vezes não é valorizado lá fora. Não é a questão da disputa, essa questão do, olha, o que eu tenho, né? Olha, essa questão socioeconômica. Mas
o fundamental dessa disciplina aqui para gente, que todos os nossos professores percebemos com relação ao empenho, ao desempenho, aquilo que eles começam a mostrar, a melhora de postura. Né? Ser um ser humano melhor. Refletir, porque é um momento em que eles não têm que ficar preocupados com o conteúdo que está na lousa, muito menos olhando no celular. Essa parte onde eles fazem a meditação, né, do mindfulness, que é olhar para si, como eu estou me sentindo. E é nessa situação, né, essa viradinha de chave, que eles começam a prestar: o que eu tenho que melhorar? Qual é o medo? Por que às vezes eu não consigo? Por que às vezes eu não me vejo melhor, merecedor de algo? Então, eu vejo isso como uma grande sacada dessa disciplina. Como a gente tem convivência com os alunos, não só no período que eles estão no projeto, porque essa é uma das características do educandário também, né? Os alunos que passaram pelo projeto acabam retornando no educandário para fazer outros trabalhos voluntários, para trabalhar nos eventos, para conviver e voltar a rever as pessoas, que são todas super queridas. A gente consegue acompanhar um pouco dessa transformação. E o que eu percebo é que, assim, essas sementinhas que a gente plantou, não só de convivência harmônica, né, de respeito ao próximo, de aprender a se expressar, de ter autoconfiança, autocontrole, elas permanecem. Mesmo quando eles mudam de escola, ou agora alguns já estão na faculdade, eles são alunos e seres humanos muito íntegros. E isso é o resultado dessa combinação, porque tanto eles foram potencializados academicamente, né, pelo conteúdo escolar ali que é colocado, mas eles também foram disciplinados, educados a trabalhar em grupo, trabalhar junto, em prol dos outros também. Então, assim, a solidariedade, a empatia é algo que a gente vê neles assim o tempo todo, e eu acho que esse resultado é uma combinação desses dois projetos, né? Esse projeto, tanto de educação para a paz, né, de liderança, em outros contextos onde não existe essa abordagem que é feita no educandário, não dá o mesmo resultado. Dá bons resultados, sim, mas não existe esse companheirismo, esse amor entre eles, essa amizade que é uma coisa que eles vão levar para a vida toda. Então, essa eu acho que é a principal característica, porque ali os elos são de verdades. Então, assim, eles estão juntos, eles compartilham as coisas, eles brincam juntos, eles trabalham juntos, eles estudam e eles ajudam na limpeza, inclusive, do lugar, né? Então, assim, eles agradecem a comida, o lanche. Então, são práticas simples, mas que quando a gente coloca isso tudo junto, a gente não vê isso em outros lugares, né? A gente não vê. E assim, é um trabalho voluntário, todos os professores são voluntários, eles não pagam nada para estar lá, né? E a gente sabe que sai um pouco dessa lógica do capitalismo, que você tem que estar sempre ou comprando alguma coisa, ou pagando, ou só quem tem dinheiro que pode ter acesso, né? Lá não, quem tem potencial mesmo, quem está a fim de estudar e quem tem essa propensão, vamos dizer, para ser bom caráter. Porque a gente já teve problemas com crianças que eram inteligentíssimas, mas elas não tinham bom comportamento, elas desrespeitavam os amigos, e eles não foram para frente, eles não conseguiram ficar no educandário, porque ali não funciona dessa forma. Então não é uma questão de dinheiro ou de status ou só de inteligência, é um conjunto, né? Tem que se transformar num ser humano do bem. E aí essa é a principal característica e objetivo, tanto meu quanto da Ana Paula, que isso a gente põe em primeiro lugar, vamos dizer assim, a saúde mental, a ética, o respeito, a disciplina e a amizade, né? O amor que eles têm também pela gente e nós por eles também.
Numa primeira fase do projeto, a gente introduz as práticas contemplativas, a gente trabalha os principais conceitos de não violência, então as principais estratégias, desde diálogo, boicote, ocupações, marchas, movimentos de direito civil, enfim, todas as formas onde as estratégias do Gandhi, principalmente, né, de não violência, foram utilizadas com sucesso. E isso faz parte desse primeiro módulo, vamos dizer assim. Então, eles têm esse primeiro contato, né? Depois a gente vai avançando para outras personalidades. Então, assim, a gente trabalha desde personagens que foram importantes no feminismo, né? Pessoas que lutaram contra o racismo, pessoas que utilizaram as estratégias para pacificar comunidades, né? Então, boicotes. Então, assim, a gente teve, por exemplo, a Dinamarca foi ocupada pelos nazistas por 2 anos e eles não entregaram nenhum judeu. Eles boicotaram completamente os nazistas. E a gente não tem essas informações. Bom, mas, então, assim, essas informações só relacionadas a isso, lógico que a gente passa por outras situações também, mas essas informações têm que chegar nas pessoas, elas têm que entender que esses movimentos de busca de direitos civis, eles utilizam estratégias de não violência. Então, essa é a principal informação que a gente leva nesse primeiro momento, né? E aí, a partir disso, eles apresentam trabalhos, então, assim, sobre essas personalidades. E isso faz parte também do processo. Porque quando você tem que falar sobre alguém, você tem que estudar, você tem que pesquisar, você tem que aprender a falar, a gente filma, né? Porque a gente sabe que futuramente eles vão precisar apresentar isso na escola, no colegial, na faculdade. Então é um treino para eles poderem não só formar uma opinião a respeito, mas também como se apresentar uma informação correta com fontes, com imagens, com tudo que precisa ser feito para que seja, que tenha credibilidade, vamos dizer assim, né? Que eles consigam ter essa experiência, vamos dizer, num ambiente seguro, onde eles se sentem seguros, né? E são orientados, né? Eles não têm nota, não tem prova, não tem nada disso, é só a forma da gente orientar e trazer o melhor que eles têm para poder colocar ali para o grupo. Tudo aquilo que nós fazemos aqui ainda é pouco, diante de tudo aquilo que nós vamos fazer. Nós temos já muitos projetos na gaveta, situações assim que nós vamos poder levar para o Brasil todo. Porque uma das coisas que eu descobri, eu sei, o Educandar é referência em termos de Brasil, a nossa performance. Lembrando que nós passamos por algumas situações, nós não temos prédio próprio, mas a união faz a força. Olha só, nós temos a união dos professores, dos pais, dos colaboradores, e isso não nos impede. E esse desafio de enfrentar, né, o medo, por isso aqui existir, e tudo isso eu converso muito com os alunos. Eu falo, olha, não é fácil para mim, não é fácil para nós. Também às vezes pode não ser fácil para vocês essa rotina, ter que acordar cedo e estudar. Mas nada disso importa. O importante é você todos os dias respirar e falar, o que eu vou fazer de bom hoje? E descobrir que nós somos já um referencial, mesmo sendo pequeno, mas a nossa qualidade me motiva mais de colocar em prática todos os outros projetos que logo virão. Eu simplesmente posso agradecer por tudo, porque sempre, por mais pelo pouco tempo que eu tenho ficado no Educandário, que foi só metade do 4º ano, eu aprendi tanta coisa, eu simplesmente comecei a ser mais sociável, eu aprendi novas vertentes, novos conhecimentos. Eu simplesmente só posso agradecer por tudo, por todas as pessoas que tiveram, por tudo que eu sempre aprendi. Foi simplesmente uma coisa que mudou a minha cabeça para sempre. E ainda muda de muitos jovens e que dá essa oportunidade gigantesca para todo mundo. Então, realmente, uma coisa que eu acho que é uma coisa simplesmente absurda para se pensar, porque é realmente muito interessante. Alunos de escola pública poder ter toda essa oportunidade, esse conhecimento.
Agradecimento por todos eles, por ter fornecido essa base tão boa para mim. Agora eu estou completamente motivado para o meu futuro. Eu gostaria de dizer que vocês fazem toda a diferença na vida de muitos estudantes, não só eu, como todos. Mesmo quem, por exemplo, não ganhou a bolsa, só de estar aqui já é uma mudança que vai ficar marcada para a vida da pessoa. Vocês fazem a diferença na vida de estudantes que acabam não tendo oportunidades de estudar em uma escola muito cara, que não têm os recursos necessários para entrar numa faculdade, por exemplo, e vocês fazem total diferença no estudo, não só no estudo, mas na vida pessoal também, porque, como eu disse, né, essa ideia de acolhimento que o Educandário traz, essa ideia de que a gente está aqui pela gente, porque a gente pode estar aqui, que a gente merece estar aqui, isso é essencial, vocês fazem toda a diferença. Eu acho que o trabalho aqui de todo mundo foi muito importante, não só para mim, como para todo mundo que passou por aqui, porque expandiu nosso potencial, expandiu a nossa visão de onde a gente poderia chegar, expandiu a nossa escolha do que a gente poderia fazer, ou do que a gente vai querer ser no futuro, e também da nossa visão de mundo, da gente imaginar como funcionam as coisas, como que a gente pode fazer o mundo melhor, para não ser esse caos que está hoje, que está piorando, para a gente mudar isso e fazer que tudo melhore. Obrigado de verdade por esse projeto. Esse é um projeto maravilhoso, com pessoas maravilhosas, que o sentimento de não quererem quererem somente o seu bem, sabe? Porque o projeto não cobra nada dos alunos. Então a gente vinha aqui, tinha aula com os melhores professores, porque eram professores de ótimas escolas aqui da cidade. Então não eram qualquer professor, eram realmente ótimos professores. E a gente comia de graça, coisa muito importante. Todo esse tempo, esse projeto, essas viagens, que também a gente não cobrava nada da gente. É um trabalho muito humanitário, porque realmente acolhe crianças, acolhe adolescentes que não têm uma condição de estudo, adolescentes que têm esse fogo no olho, que quer estudar, que quer realmente tomar a vida nas próprias mãos, sabe? Quer falar, não, beleza, eu quero fazer isso, eu quero dar uma condição melhor para minha família, eu quero que eles vejam eu conseguindo meu sonho. E às vezes, por questões da vida, por questões infraestruturais, não tem como. A criança às vezes não tem capacidade, tem coisas que fogem da mão do adolescente. Só que esse projeto, como eu falei, eu acho que dá esse controle na nossa mão, sabe? Então, a minha mensagem é realmente uma mensagem de agradecimento. Agradecimento ao projeto e às pessoas que participaram dele. Passar a vender tecidos deles lá, né, dos ingleses, para os indianos. Aqui, ó. Quem vai participar do medalheiro, por favor, me entregue as duas folhas. Só esse pouquinho valeu. Ih, não. Acabou. Tudo bom? Vamos te abraçar e não vou te molhar. Tá fresquinho, né? Salsicha e batata palha. Eu quero. Vai sentar na cadeira lá.